Olá, alunos do curso de Produção e Industrialização de Alimentos. Hoje daremos continuidade ao nosso curso. Unidade 4. Dados da produção, industrialização e distribuição de alimentos. A produção mundial de alimentos. Vamos refletir um pouco sobre a situação da produção agrícola mundial, tomando por base a reportagem que foi publicada em 23 de setembro de 2009, no site da revista Economia e Negócios. Produção mundial de alimentos precisa crescer 70% até 2050. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, diz que haverá 2,3 bilhões de pessoas a mais no planeta. Para tanto, a organização estima que a produção anual de cereais terá que crescer em quase 1 bilhão de toneladas, que 72% da produção de carne do mundo serão consumidos pelos países em desenvolvimento, que 120 milhões de hectares de terra serão necessários para isso, que a maior parte da terra que pode ser cultivada servirá para o plantio de apenas alguns tipos de produtos e que essa terra também estará concentrada em poucos países. Desta forma, concluímos que a produção mundial de alimentos aumentará, mas não será suficiente para atender a demanda da população, pois fatores como o baixo poder de compra da população, a inconstância na oferta e na procura, a interferência das catástrofes naturais como enchentes, tempestades, secas e outros, poderão impedir a satisfação das necessidades básicas da alimentação humana. Destacaremos agora o tópico "Essa terra estará concentrada em poucos países", ou seja, haverá pouca terra para a produção. Então temos como problema mundial falta de área para o cultivo. Assim, qual seria a melhor solução para este problema? Aumentar a produtividade das lavouras. E como fazer? Que tal estas sugestões? Aperfeiçoar as práticas agrícolas, aumentar as variedades de cultivos por área, empregar a biotecnologia para melhorar a quantidade e qualidade da produção e reduzir o desperdício de alimentos. Boas ideias, não? E sobre a produção brasileira? Como está? O que produzimos? Temos que nos preocupar? Trataremos um pouco sobre a produção agrícola brasileira. Podemos afirmar que o desenvolvimento do agronegócio no Brasil acompanhou o crescimento da produção de grãos, principalmente do milho, do arroz, do feijão e do café, não citado em imagens, mas consideremos sua importância, e atualmente a soja, que tem transformado a economia brasileira. Trataremos um pouco sobre a produção agrícola brasileira. Podemos afirmar que o desenvolvimento do agronegócio no Brasil acompanhou o crescimento da produção de grãos, principalmente do milho, do arroz, do feijão e do café, não citado nas imagens, mas não podemos deixar de considerar sua importância histórica. E hoje podemos dizer que a grande artista da história é a soja, que tem transformado a economia brasileira, favorecendo a produção de óleos e a utilização dos seus subprodutos. Tudo se aproveita da soja. Além da soja, que é um grande destaque nacional brasileiro, continuamos produzindo leite e derivados, arroz, café, cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho, trigo, muitos produtos, né? E então, ainda teremos fome? Além da soja, que é o grande destaque nacional, o Brasil continua produzindo leite e derivados, arroz, café, cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho, trigo e vários outros produtos. Muitos, né? E com tanta variedade de produção, será que a nossa população ainda terá fome? Acredito que a situação da fome é de difícil resolução, pois o grande vilão da história é o acesso ao alimento que a sociedade que se encontra abaixo ou na linha de pobreza não tem.
Mas reflitam sobre essa problemática e continuemos a discussão do nosso conteúdo. Unidade 5. Comercialização no atacado e no varejo. Você sabe a diferença entre esses dois termos? Vejamos. Desde que o mundo é mundo, existe a necessidade da aquisição de alimentos, roupas, e hoje, mais do que nunca, precisamos comprar para suprir nossas necessidades. Estamos na era do consumismo. Então, vestir, comer, cultura, estudos, diversão são todos objetos de consumo humano, que a cada dia gera a necessidade de mais consumo e o desenvolvimento de estratégias para conquistar o consumidor. Surge a venda no atacado e no varejo. Vejamos a diferença entre eles. A venda no atacado é aquela em que bens e serviços são revendidos em grande quantidade, geralmente para uso comercial. Já a venda no varejo é aquela em que bens e serviços são oferecidos diretamente aos consumidores finais e em pequenas quantidades. Entendeu? E aí, você compra mais no varejo ou no atacado? Que modalidade é mais vantajosa para a sua escola? Quem sabe não é mais vantajoso para a sua comunidade estabelecer um comércio justo? Sabe como? Que tal encontrar pessoas que compartilham os mesmos hábitos e preferências alimentares e desenvolver estratégias de compras em grupo? Assim vocês podem comprar em maior quantidade e conquistar um preço mais acessível. Ou quem sabe possibilitar compras coletivas, onde, por exemplo, em equipes vocês comprarão produtos agrícolas e artesanais dos produtores locais, incluindo os próprios participantes do grupo. Tudo sairia bem mais barato. Ou quem sabe criar uma rede de comércio solidário, onde se o produtor não puder atender ao pedido do grupo, seja em quantidade ou qualidade, pode-se agregar outros produtores que participem do comércio solidário. Boas ideias, não? Agora é só pechinchar e consumir. Opa, mas consumir de forma responsável. Consumir de forma responsável? O que isso quer dizer? Desenvolvendo hábitos de consumo consciente, reutilizando materiais quando possível, lendo os rótulos para saber o valor nutricional dos alimentos e sua data de validade, conhecendo os ingredientes dos industrializados para não comprar nada que não faça bem à saúde das crianças, comprando apenas o necessário, preferindo produtos naturais, não comprando latas amassadas e procurando mais produtos nas feiras dos produtores de sua cidade. E que tal ainda tentar produzir algo na sua própria escola, com a ajuda dos alunos? Seria uma ótima ideia. Vamos discuti-la? Unidade 6. Produção familiar e escolar. Hortas e pomares. Que tal você desenvolver na sua escola uma horta orgânica onde os alunos e os pais possam participar das atividades? É uma boa ideia para diminuir os custos da alimentação, obter produtos orgânicos saudáveis para a alimentação escolar, usá-las para as aulas. Podemos ainda desenvolver o paisagismo produtivo, que além de nos fornecer alimentos saudáveis, embeleza nossa escola e deixa o ambiente agradável e prazeroso de se estar. Observe as imagens abaixo e verifique como é prático e fácil de montar algo bonito e produtivo. Na primeira imagem, observamos a reutilização de canos PVC, que servem como vasos para os vegetais, e um suporte de madeira simples, barato e que economiza espaço. Na imagem ao lado, observamos o aproveitamento de um espaço não utilizado na escola, decorado com garrafas PETs pintadas e que servem para delimitar o cultivo de cada vegetal. Nesta última imagem, observamos a utilização de um pequeno corredor e de pneus velhos que servem de vasos. Então, são práticas baratas, mas que fazem toda a diferença no espaço escolar. Quer mais dicas? Que tal então? Aproveitar pequenas áreas como pequenos corredores, cantos de muros, jardineiras abandonadas e muros. Produza alimentos da sua região que são mais adequados ao clima local. Assim você garante que elas não morrerão. Não esqueça de cuidar das plantas com água e adubo. Lembre-se de sempre preservar o solo para o plantio.
Uma técnica eficaz e bonita é o uso da espiral em ervas, em que se constrói um canteiro em forma de espiral para o cultivo de ervas com diferentes exigências de cultivo. Esta técnica atende o cultivo de variadas plantas que precisam de pouco sol para crescer e aquelas que precisam de muito sol. Vamos ler as 4 dicas que estão escritas na imagem para obter uma espiral bem feita. Dica 1. Plante as ervas considerando as necessidades de cada uma e a variação de solo. O topo da espiral tende a ser mais seco e a base mais úmida. Enquanto houver bastante sombra em um dos lados, haverá sol no outro. É importante conhecer as ervas antes de plantá-las. Assim, será possível colocá-las no local ideal, o que chamamos de microclima ideal. Dica 3. Se o cultivo for sementes, utilize o composto. Um adubo fácil pode ser feito com um composto de areia média na proporção de uma parte de composto para uma parte de areia. Dica 4. O composto também pode ser colocado ao redor das mudas para melhorar a saúde do solo e dar um estímulo inicial para os organismos do solo ao redor da área plantada. Aqui ao lado estão dicas de plantas que gostam de sol pleno. O alecrim, o alho, a arruda, artemisia, babosa, boldo do Chile, capim-santo, cebolinha, confrei, funcho, guaco, manjericão, manjerona, melissa, pimenta, salsa e sávia. Plantas que gostam de meia sombra e solo seco, estragão e losna. Plantas que gostam de meia sombra e solo úmido, alfavaca, arnica de jardim, beladona, carqueja, cavalinha, coentro, gengibre, hortelã, mil-folhas, novalgina, poejo. Bom, pessoal, aqui encerra a nossa disciplina. Foi um prazer estar com vocês, sugerindo e contribuindo para a reflexão em grupo sobre a produção e a industrialização de alimentos. Deixo um grande abraço a todos e desejo muito sucesso no curso.